Bem-vindos ao programa Plano de Negócios. Eu sou Daniel Schneider e estou hoje entrevistando Cláudia Del Valle. É isso? Falei corretamente? Cláudia Del Valle. Ela é sócia-diretora da rede de franquias Aoba Viagens, tem experiência de mais de 20 anos na área de turismo. Bem-vindo, obrigado por ter vindo ao nosso estúdio. Eu que agradeço, Daniel. Obrigado pela oportunidade. Conta um pouquinho pra gente, o que é a Aoba, como ela surgiu, o que ela é diferente de outras agências de viagens? Seria ela uma agência de viagens, é isso? A Aoba ela é mais do que uma agência de viagens, ela é uma operadora, ela já nasceu como operadora. Eu vim do turismo, então há 30 anos eu trabalho no turismo, trabalhei em grandes operadoras, em praticamente quase todos os segmentos do turismo. Só para as pessoas entenderem, qual a diferença de uma operadora e de uma agência? Uma operadora é quem detém os acordos internacionais, é quem pode fazer bloqueios internacionais, pode emitir aéreos, são empresas com certificações importantes para você se relacionar internacionalmente e até mesmo nacionalmente direto com o fornecedor final. O fornecedor seria uma Golias Aéreas, uma TAM? Exato, seria uma rede hoteleira, seriam empresas que fornecem traslados, city tours, passeios em ônibus de circuito com guia. Então, é uma empresa intermediadora entre a agência de viagens e a operadora final. Então, existe uma operadora que é o fornecedor final, que também é um operador. Então, se eu entendo corretamente, a agência é mais ou menos o varejo, você está mais ou menos o atacado, é mais ou menos assim? Porque eu atendo a operadora atende várias agências, né? E a agência atende o público final. E a operadora que atende várias agências trabalha com vários operadores nacionais ou internacionais. Ela faz a intermediação desse processo. É assim, e a Aoba é uma operadora, né? Nós temos esse relacionamento com o mercado de fornecedores internacionais e nacionais. Já são quanto tempo desde que vocês foram fundados? A Aoba foi fundada em 2013 e nós fomos ao ar online, né, via web em 2014, em abril, e nos tornamos franqueadores em agosto do mesmo ano de 2014. E qual é essa ideia de ser na internet e ser franqueadora? Que tem alguma inovação aqui? Totalmente. Então, quando nós fundamos a empresa, nós não começamos como franqueadores, nós começamos como operadora e, ao mesmo tempo, uma agência de viagens que atendia ao público final através do online. Então, o passageiro entrava no nosso site, apertava uma teclinha lá e aparecia um consultor nosso ao vivo para atendê-lo, para dar informação, como se ele estivesse numa agência física, só que ele faria tudo pelo online, né? Nós prosseguimos assim durante poucos meses, porque a nossa intenção sempre foi ser uma franqueadora, na verdade. Então, aí nós pegamos toda essa nossa estrutura, né, de turismo online, que nós formatamos, e aí nós fomos para franquear. E graças a Aoba, ela tem 5 sócios. Um dos sócios trabalha juntamente comigo. Eu faço a parte de turismo e ele desenvolve toda a área de tecnologia. Então, graças a essa situação, foi possível se criar esse conceito totalmente inovador, inexistente no mercado, onde você pode pegar uma pessoa comum, nós chamamos pessoas comuns, pessoas que nunca atuaram na área do turismo, nunca foram agentes de viagens, e aí nós capacitamos essa pessoa a ser um consultor Aoba Viagens, não um agente de viagens, porque seria impossível. Você teria que requerer muita experiência, alguns anos no setor, trabalho em algumas áreas, mas facilmente um consultor Aoba Viagens. E quem é esse consultor? É uma pessoa que nós capacitamos em produtos, em destinos, como usar a nossa plataforma e vender para a sua rede de relacionamentos tudo no online. Ou seja, você que está em Santarém do Pará, por exemplo, você pode adquirir a nossa franquia e a partir desse momento você começa a ser capacitado e nós o instruímos em como você realiza essas vendas pelo seu tablet, pelo seu celular, pelo seu computador.
num happy hour, num break de universidade, como home office, indifere. Então, se eu entendo corretamente, vocês estão fazendo um pouquinho na área de turismo, o que já existe há algum tempo na área de seguros, onde você tem um agente de seguros, ele tem a rede dele. Exatamente. É que um corretor, né, ele realmente precisa se aprofundar muito mais, ter várias certificações. Um consultor não, porque nós damos o apoio e o suporte. Nós fazemos uma boa parte do processo. A grande responsabilidade dele está na prospecção do consumidor final, né? Realizar as vendas de tudo aquilo que já está na mesa online dele de trabalho, né? O que não está, nós fornecemos o suporte. Então, imagina que você tem um passageiro que queira fazer um circuito pela Itália e não saiba como montar esse roteiro. Este consultor não terá condições de fazer isso. Então, nós montamos, encaminhamos pronto para que ele entregue para o seu passageiro. Ele só precisa nos dar o briefing do que o passageiro quer, quando ele vai viajar, quantas pessoas são, para onde ele gostaria de ir. A partir daí, a gente usa todo o nosso know-how para poder fazer com que ele conclua essa venda. Quanto tempo é do momento que o consultor, como vocês estão usando o termo, se interessa até que ele pode estar preparado para começar a vender? O processo depende dele, né? Eu tenho consultores extremamente ansiosos que... existe um processo como franqueadora, porque nós fazemos parte da ABF, né, da Associação Brasileira de Franchising, e seguimos fielmente as leis de franquia. Então, o processo... Eu não sabia nem que existia a lei de franquia. O que tem essas regras? Ela regulamenta as franqueadoras, de modo que você, através de contrato, tem que cumprir algumas normas. Por exemplo, você, como interessado, tem que receber previamente uma circular de oferta de franquia. Essa circular diz a você, antes de qualquer coisa, as suas responsabilidades, os seus deveres e os nossos, né? De modo que você possa levar um advogado, consultar, tirar dúvidas. E através dessa circular de oferta de franquia, você tem toda a prévia do que virá no seu contrato de franquia. Então, você tem 10 dias do recebimento da circular de oferta de franquia para análise, para consulta, para dizer, olha, eu me interesso e eu quero. Somente a partir daí que nós encaminhamos um contrato para você, que é aquilo que está já na circular de oferta de franquia, e que você vai dizer, ok, agora eu quero realmente adquirir a franquia. Então essa associação, ela dá uma certeza que tem uma transparência nesse processo, né? Que ele teve o tempo de analisar, que não foi uma coisa do impulso, né? Exatamente. Ele, inclusive a ABF, ela é uma associação super séria, ela faz pesquisas depois, ela se aprofunda no processo de transparência junto a quem precisa de mais informações relacionadas a franquias específicas. Ela promove feiras pelo Brasil para expor os seus associados. Então, é muito importante você, como franqueador, pertencer à ABF, até porque o seu contrato ele foi avaliado e analisado por um corpo jurídico da Associação Brasileira. Então, não foi algo criado por você com normas e regras que você entende serem interessantes para a franqueadora. Ele nivela o contrato com direito para as duas partes. Então, existe um processo... Dá mais segurança jurídica para o consultor. Total. Quantos consultores você já tem cadastrados hoje? 113. 113. E o objetivo é? O objetivo são 2.000 franquias pelo Brasil. Nesse ano aqui, a gente pretende terminar o ano com pelo menos 250 franquias, porque é um ano onde você detecta um ano com crise, franquias com menor custo e menor risco, elas são mais procuradas. Nós recebemos, em média, por dia, mais de 20 questionários de pessoas buscando informações e querendo uma entrevista para tirar dúvidas. Muito bem. Nós estamos aqui finalizando o nosso primeiro bloco do Plano de Negócios. Escutem um pouquinho de música e a gente volta daqui a pouco. Como eu vou pagar todas essas dívidas? Se os fornecedores pararem de me entregar a matéria-prima, vai ser o fim?
O que vai ser de todos esses processos na justiça? O concorrente está vendendo abaixo do preço do meu custo. Malditos! Vou acabar perdendo os meus melhores clientes? Pense com calma. Você não está sozinho. Conselho Consultivo Sky Group. Decisões de impacto começam aqui. 11 2847 4969. info@skygroup.com. Voltamos ao programa Plano de Negócios. Estou hoje entrevistando Cláudia Del Valle, sócia-diretora da rede de franquias @Viagens. Cláudia, eu fiquei escutando as coisas que você falou no primeiro bloco e não dá para não lembrar da Uber. Vocês são a nova Uber da área de viagens? Não, na verdade a gente agrega valores, inclusive as agências de viagens. Nós temos várias modalidades de franquia, inclusive para a sua agência de viagem, que, por exemplo, tem um espaço físico e ela queira ser online. Então, nós temos agências que se interessam por ser uma franquia @viagens, ao invés de ser uma agência de viagens isolada, porque nós, como franqueadores, com uma rede de franquias em produção, você acaba tendo condições melhores junto aos operadores, junto aos fornecedores finais. Esses acordos, eles acabam incrementando a comissão, por exemplo. Então, às vezes, você é uma agência de viagens isolado, pagando em espaço físico, a tua produção ela tem que ser muito grande para que você consiga ótimos e muito bons acordos, né? E se você adquirir uma franquia de viagens, por exemplo, você já ganha toda essa expertise da franqueadora, os acordos contratuais, tudo isso quando você adquire a sua franquia. Então, nós temos o mercado de turismo, ele também é composto por muitos freelancers, que são pessoas que atendem o passageiro em casa, que não têm uma empresa, por exemplo, que são considerados o Uber do turismo, vamos dizer assim, né? Levando em conta a tua pergunta. Nós regulamentamos esse freelancer através da compra de uma franquia. Então, ele passa a deixar de viver num mercado informal, né? Ele acaba tendo que ser um microempreendedor individual, porque você não basta comprar a franquia, você tem que apresentar documentação, um CNPJ, porque nós vamos te emitir uma nota fiscal, né? Você terá que emitir uma nota fiscal sobre a sua comissão e nós damos assessoria contábil nesse processo. Então, a gente explica como você pode ser um MEI, porque através do MEI você regulariza toda a sua situação sem ter que pagar imposto, né? Emitindo notas até um valor anual de receita. O MEI, para quem não conhece, é a microempresa individual. Exatamente. E a partir daí você é dono realmente de uma agência de viagens. Só que ela é totalmente online. Nós não trabalhamos com modelos físicos, com agências físicas, né? Pelo menos não nesse momento. Nós entendemos que o público que a gente atinge, ele é um público ainda que busca sair de onde está para começar uma coisa nova. E a quantidade de pessoas que gostam de viajar, se familiarizam com o tema e que querem começar a ingressar nessa área é muito grande. Só que ele não quer abrir mão do emprego que ele tem hoje, porque ele precisa de um processo, né? De uma renda fixa, né? Exato. Então vamos fazer um pequeno jogo aqui. Supomos que eu sou um potencial consultor, tenho muitos contatos. Olha, meu LinkedIn tem quase 5.000 pessoas lá. E meu Face eu deixo ele mais restrito. Então me convence a ser um consultor de vocês. A minha primeira pergunta, como um possível consultor, é quanto vai me custar, porque franquia geralmente eu tenho que comprar alguma coisa para ter o direito. Exato. Vai te custar R$ 3.600 uma loja online. Você pode pagar em 10 parcelas de R$ 360. Depois disso, você passa a pagar royalties, que são R$ 100 por mês, e isso é infinito, né? Enquanto você estiver com a sua franquia, você pagará os royalties por todos os direitos, não só de plataforma tecnológica, como direito de imagem, como suporte que a gente oferece.
Então, o custo é um custo relativo. Nós nem nos consideramos micro franquia, nós nos consideramos nano franquia. Justamente pelo investimento incrivelmente baixo, né? E que pode te dar um retorno muito rápido. Nós saímos em algumas matérias com franqueados que relatam exatamente isso. Em 2 meses eu tive o retorno da minha franquia começando a trabalhar. Eu tive meu retorno em 1 mês. A gente tem muitos casos de pessoas que já começam, às vezes, muitas vezes, nem terminaram a capacitação ainda e tem cliente dele querendo comprar e ele está precisando agilizar o processo porque ele precisa receber a loja dele para começar a fazer as vendas. Então, varia muito dessa questão de ser ou não ser empreendedor. Você tem um LinkedIn, você me disse, de X mil pessoas e o teu Face é restrito. Olha, eu fiz uma publicação no meu LinkedIn só para ter como parâmetro, e aqui eu não sou a âncora da rádio, agora eu sou um potencial consultor, né? Em uma postagem minha teve 2.000 likes. Você viu? 160 comentários. E você viu, é exatamente isso. E o segredo de quem quer ser um empreendedor é que ele não tem mais restrito, LinkedIn restrito, Face restrito, né? O segredo é justamente esse, é você potencializar a sua rede, de modo que o amigo do amigo do amigo do amigo saiba que você está vendendo viagens. E por que ele vai comprar com você? Né? Ele vai comprar com você porque quando ele compra no online, se ele precisar remarcar, se ele precisar cancelar, se ele precisar falar com alguém, ele tem que continuar clicando, né? E quando ele tem um franqueado no meio desse processo, ele vai falar com uma pessoa que vai dar o suporte, que vai resolver a questão dele. Então, existem vários estudos, né, que falam sobre esse nosso modelo. Eu adoraria dizer que nós inovamos e que isso aconteceu no Brasil pela primeira vez, mas não seria honesto da minha parte, porque acabei descobrindo que não. Depois que nós implementamos e fomos ao ar e começamos a ser franqueadores, nós descobrimos que essa modalidade já existia nos Estados Unidos e também já existia na Inglaterra, né? Na Inglaterra, muito antes de todo mundo, né, essa questão do consultor home base, né, das agências de viagens cada vez mais trabalhando em casa, porque de verdade, de fato, não há motivo ou razão ou necessidade de você ter um espaço físico. Uma franquia como essa, por exemplo, você não tem que ter estoque, né? O consumidor, ele não precisa ver o produto, porque é uma viagem, né? E tudo isso está no online. Então, o serviço tem essa característica aqui no processo de agendamento, de compra. Exatamente. Ele não precisa ver os detalhes do produto, por exemplo, né? Como é o caso, por exemplo, de uma franquia de uma rede de chocolate, como é o caso de uma franquia de alimentação. De roupa que ele teria que provar antes de comprar. De moda então, né? De eletrodomésticos, de multimarcas. Então, é totalmente diferenciado, porque é serviço. Então, para você ter um espaço físico, e é por isso que a gente ainda não foi para a franquia física, você teria que ter um ponto maravilhoso, você teria que ter ali uma oportunidade muito grande, você teria que ter um público muito fomentado por viagens para que você tivesse realmente frequência constante na sua agência de viagens, de pessoas entrando ali e comprando. Seria até imaturo da minha parte dizer para você que essa realidade é uma realidade de todos os consumidores. Não. Você viaja pelo Brasil e você percebe que o mercado ele é muito oscilante nesse sentido. Existem ainda regiões em que a pessoa quer sentar na agência, tomar um cafezinho, contar a sua história, falar por que quer viajar. Isso tudo você pode fazer no online, mas muita gente não quer ter o contato. Eu acho que eu já venho de uma geração que não sabe nem o que é agência física. Eu acho que eu não consigo nem lembrar alguma vez. Talvez uma vez, há uns 20 anos atrás, alguma coisa assim. Exato. E o mundo caminha para onde você está indo, né? E não o oposto, né? Na verdade, essas pessoas que vão ainda na agência física, elas estão diminuindo cada vez mais. Então, e é o que eu costumo dizer, né? Eu, quando comecei há 30 anos, a minha forma de trabalhar era através de uma máquina que se chamava Telex, né?
E alguns não sabem o que é isso, vão ter que procurar no Google para ver o que era e como que a gente se comunicava com o mercado internacional. Era uma conexão direta, né? Era um sistema de telecomunicação específico. Específico. Era uma coisa totalmente retrógrada, mas na época aquilo era futurista. Que os terminais verdes ele soltava uma fita gravada, né? E aí você, no horário específico, você retransmitia aquela fita, e aí ele retransmitia para Paris, para Roma, para você fazer uma reserva de hotel. Por exemplo, como é que eu sabia qual era o hotel, o que tinha no hotel X de Roma? Então eu tinha um guia gigantesco de milhares de páginas, onde você ia pelo continente, você achava o país, você achava a cidade, e aí lá você via uma fotinho do hotel e o que tinha nele. Quer dizer, isso foi há 30 anos. Imagina eu sair de lá e vir para uma franqueadora de viagens online. Eu tive que acordar para o mundo, né? Porque senão ele passaria por mim, né? E é exatamente isso que acontece hoje. Então, se o agente de viagem, se a agência de viagens, que tem seu espaço físico, não se atualizar, ela provavelmente vai ficar para trás. Maravilha. Estamos finalizando mais um bloco. Escutei um pouquinho de música e a gente volta daqui a pouco. Marcaram uma reunião de última hora com o conselho da empresa. Metade das filiais não mandou as informações necessárias para você terminar o relatório. É o 3º ano que a empresa fecha no vermelho. Você chegou a 4 meses com a missão de reverter a situação da sua empresa. 3 profissionais antes de você tentaram e não conseguiram. O conselho quer fechar 2 fábricas. Você vai ter apenas 10 minutos para apresentar e fazer com que mudem de ideia. Pense com calma, haja rápido. Um curso prático para decisões de impacto. Se inscreva hoje, pois o número de vagas é limitado. cursos@skygroup.com ou no telefone 11 2847 4969. Voltamos ao programa Plano de Negócios. Estou aqui entrevistando hoje Cláudia Del Valle, sócia-diretora da rede de franquias @viagens. Cláudia, uma pergunta. Quando alguém, infelizmente o Brasil está vivendo um momento onde tem muito desemprego, né? Eu escutei ultimamente que o número de desempregados no Brasil é maior do que a população do Uruguai, do Paraguai e da Bolívia juntos, para entender como está séria a situação aqui. E empresas como a sua, e a gente falou do exemplo da Uber, dão oportunidade para essas pessoas ingressar como pequenos autônomos, pequenos empresários. Se diz, pelo menos nas redes sociais e na mídia eventualmente, que o motorista da Uber consegue fazer alguma coisa em termos de R$6.000, mas aí ele tem todos os custos, etc. Quanto faz a tua estrela dos consultores privados? Quanto ele conseguiu chegar em receita? Eu tive e tenho vários exemplos, né? Em média, ele atuando da forma como uma agência mesmo online, se comunicando, potencializando as suas mídias sociais, né? Ele decididamente tem condições de tirar R$3.000 por mês, R$4.000, dependendo daquilo que ele vende, porque cada produto tem a sua questão de comissão. E hoje, totalmente ao contrário do que acontecia antigamente, vender aéreo é o que menos dá comissão. Mas a gente costuma dizer que ele é o cigarro da padaria, né? É daí que tudo começa. É daí que tudo começa. Então você ganha pouquinho na venda de um aéreo, mas você vai poder ter uma comissão bacana na hotelaria, no seguro viagem, no aluguel de carro, enfim, tudo aquilo que a rede tem condições de proporcionar como extra e como agregado para esse passageiro. E temos casos de franqueados que trabalham grupos. E aí é muito interessante, porque cada vez que você vende, você não vende um só, né? Você vende grupos a bordo para fazer uma convenção da empresa. Você vende grupos para assistir o jogo no Maracanã. Você vende para funcionários de empresas
médias, grandes, pequenas. Então, você vende para alunos, professores e pais de alunos de escola. Isso está muito ligado à tua rede de relacionamento, o teu ganho. Sim, isso está claro. Agora, eu tenho uma pergunta que não ficou clara para mim, um aspecto que não ficou claro para mim, que é o seguinte. Quando a gente sempre pensa em franquia, pelo menos para mim, a primeira coisa que me vem na cabeça é McDonald's. Eu acho que a primeira coisa que eu penso em franquia, eu falo, a batata frita tem que ser igual em todo McDonald's, o Big Mac tem que ser igual em todo McDonald's. O que te garante que o franqueado vai dar um serviço parecido com o outro, né? Porque ele, no final, está representando a sua marca. Então, o que te garante que ele não... Se ele dá um mau atendimento, se ele atrasa... Eu fico imaginando pessoas hoje em dia que estão tentando ter mais alguma remuneração, porque, por exemplo, a esposa ou o esposo foram demitidos, então eles precisam tirar alguma renda, fazendo isso em paralelo ao trabalho deles. Então, ele está na minha empresa, ele é um funcionário, ele está numa reunião e não está acessível e quem se prejudica é o cliente final, mas ele reconhece a marca, ele não reconhece o franqueado, né? Como vocês lidam com esse tipo de desafios? Na verdade, isso tudo está na capacitação de como ele deve atuar, né? A franquia ela já foi modelada para a segunda renda, né? E não como renda principal, vamos dizer assim. Então, toda e qualquer comunicação vai por e-mail. Esse franqueado ele tem a regra contratual de que ele tem que acessar todos os dias, as nossas comunicações. Seja o seu e-mail para entender o que o seu passageiro está demandando para ele, para que ele possa demandar ou simplesmente já concluir a venda, né? Seja na intranet, onde a gente se comunica com ele, com promoções diárias, com avisos, com comunicados, greve de funcionários de uma companhia aérea na Alemanha, o que fazer, né? Como remarcaremos, qual o telefone para ligar, né? Se seu passageiro estiver nessa situação, como que nós vamos agir, né? Então, tudo isso vai dentro de uma intranet, onde a gente se comunica com esse franqueado diariamente. Não só com isso, mas com dicas de como ele pode atender melhor, né? Nós oferecemos um programa chamado @Plus. É um programa onde é um convênio, né, com a nossa última campanha foi de ovos de Páscoa, então você que é franqueado teria condições de comprar ovos de Páscoa com descontos X por pertencer à rede da franquia @Viagens, e assim nós fazemos com produtos, né, e também fazemos, por exemplo, com um curso de coaching. Então nós temos um coaching chamado Lúcio Oliveira, né? E a gente até tem um jargão lá chamado Embarcando com Lúcio Oliveira. Então ele dá dicas constantes e grava no celular situações específicas de vendas, de como que ele pode atuar e atender. Então esse franqueado ele não precisa estar sempre online, ele não precisa estar sempre disponível para esse passageiro, a não ser que ele estabeleceu esta forma dentro da sua rede, né? E aí a sua rede de relacionamento vai se comunicar com ele da forma como ele está atuando. Então quem é de primeira renda vai estar sempre disponível, vai atender o telefone a qualquer momento. Quem está com segunda renda pede para encaminhar suas solicitações por e-mail, que ele vai responder no prazo X, né? Ele tem que fazer o encaminhamento da documentação para o passageiro, então ele tem uma responsabilidade diária, porque os documentos nós encaminhamos para ele, que ele encaminha para o cliente dele, né? Até porque ele tem que validar esse passageiro. Eu não sei quem eu não sei a documentação, ele tem um compromisso como dono de agência de saber que ele está vendendo e que ele tem a documentação para checar. Isso tudo vem em capacitação, né? É uma agência de viagens, não é porque ela é online, né, que você tem que ficar desconectado o tempo todo e que você não tem as suas responsabilidades, que são responsabilidades de um proprietário mesmo. Considerando que se trata de um consultor, que essa é a segunda renda dele, quantas horas por dia ele, no mínimo, ele tem que dedicar para que se torne viável esse relacionamento com a @? Mínimo 2 horas.
Em 2 horas já dá para ter... Dá. Se ele está capacitado, Sim. dá. Ele já sabe o que fazer com aquilo que entra para ele. Isso aqui eu tenho condições de fazer no meu motor. Isso eu não tenho, já vou encaminhar para o departamento operacional, que vai me responder no prazo tal. E aí amanhã eu já tenho que pegar isso e encaminhar para o meu passageiro. Então, varia muito, porque, por exemplo, nós vendemos, não é só hotel e aéreo, eu vendo até curso de idiomas, né? Por exemplo, curso de idiomas na Austrália, né? Que você vai demorar, você pode fazer um curso de semanas e pode fazer curso de meses, né? Envolve uma documentação muito específica, né? Informações... Então, tem um departamento, muitas vezes e algumas vezes, nós temos que atender o passageiro dele, né? Porque nem sempre ele tem condições de transmitir as coisas como elas precisam ser transmitidas, dependendo daquilo que está se tratando, como, por exemplo, o curso de idiomas, né? Questão do visto, documentação, quanto tempo sai, essas coisas básicas, ele vai saber informar. Mas é que cada passageiro tem a sua peculiaridade. E Sem aí, dúvida. quando entra essa questão, nós nos envolvemos para esclarecer, porque aí são casos pontuais. Hoje passa pela arroba quantas viagens dentro de um mês são feitas? Pela arroba, é porque a gente é tudo online, né? Passa tudo por motor, mas eu diria para você que, sei lá, não fiz essa conta, mas porque a gente só busca relatórios com valores de vendas e a gente não busca por transações, né? Você imagina, numa viagem completa, ele pode ter comprado o aéreo, pode ter comprado o seguro, pode ter comprado o cruzeiro e pode ter comprado o hotel. E é uma única viagem, sim, entende? Uma transação só. Exatamente. E vocês conseguem, por exemplo, o que é interessante talvez para um consultor é aquele que não só conhece pessoas físicas, mas conhece empresas. Muito. Ele consegue trazer empresa e atender uma Sim. PJ e não só Sim. uma pessoa física. Sim, nós temos inclusive apresentação específica para ele levar na empresa, mostrando como nós trabalhamos, né? E aí existe um acordo que nós fazemos com esta empresa para passar a fornecer à empresa, né? Até porque algumas empresas podem querer crédito, né? E aí você entrega bilhetes para receber faturado. Então, é um processo que ele é mais delicado. Depende de uma avaliação muito mais profunda da parte da arroba e não do franqueado. Isso daí já não está na alçada do franqueado, né? Está na alçada da franqueadora. Perfeito. Nós estamos finalizando mais um bloco. Escuta um pouquinho de música e a gente volta daqui a pouco. Não aguento mais do mesmo, já são 5 anos na mesma função. Mudar de trabalho também é arriscado, posso cair em algo ainda pior. Eu já quero almejar cargo de diretor, mas são tantos assuntos que eu não domino, começando por números, gráficos. Como faço para ganhar mais? Talvez empreender, mas... Pense com calma, você não está sozinho. Mentoria Sky Group. Decisões de impacto começam aqui. 11 2847 4969. info@skygroup.com. Voltamos ao programa Plano de Negócios. Estou hoje entrevistando Cláudia Del Valle, sócia-diretora da rede de franquias @Viagens. Cláudia, uma pergunta. A gente estava falando antes por exemplo, do caso de um consultor trazer uma pessoa jurídica. E quando tem conflito entre franqueados? Porque é muito possível que a gente vai querer, de repente, brigar pelo mesmo cliente. Como vocês resolvem esse tipo de conflito? Se é que ele existe? Ele não existe, eu nunca vi acontecer, né? Até porque o preço para um franqueado é o mesmo que o outro, né? Tá tudo dentro do online, ninguém mexe nisso, né? Mas eu hipoteticamente vou te responder que vai ganhar o franqueado que melhor atender, ou que tiver um relacionamento melhor com esse passageiro, né? Porque a escolha final é do passageiro. Sempre. E o nosso franqueado não tem território também. Ele pode vender para quem ele quiser, aonde estiver. Então, como... Isso até pode ser uma preocupação da marca arroba, né? Porque se o cliente vamos dizer assim, é atacado, vamos dizer assim, por múltiplos franqueados, ele está recebendo mensagens no WhatsApp, no LinkedIn, no Face, no Snapchat, no
Telegram, o cara tá sendo atacado por todos os franqueados e no final, peraí, o que vocês querem de mim? Eu tô falando só com fulano tal. Pois é, mas aí pensa bem, 202 milhões de habitantes que nós já somos, eu tenho 103 franquias, né? Se você for parar para pensar, a chance disso acontecer... Por enquanto é baixa. É muito baixa. E assim, por mais que a gente cresça sempre, todo mês nós crescemos, né? E vamos crescer todo ano, a roupa não tende a crescer e querer crescer mais do que 2.000 franqueados, por exemplo, né? Porque até para uma rede dessa você precisa mesmo ter um certo limite para conseguir dar vazão em tudo que você se propõe a dar, né? A questão do suporte de gente viajando, 2.000 franqueados vendendo passageiros, é muito passageiro lá fora, né? Ou mesmo em viagem, né? Aqui no Brasil. E aí existe uma relação importante, que é a relação da tua estrutura interna, porque a arroba é online, mas ela existe uma sede, né? Que é aqui em São Paulo e que trabalha com número X de pessoas. Então, até que ponto, e assim, a gente já tem essa conta. Até que ponto é legal você crescer, é bacana você crescer sem comprometer todo o resto, né? Porque não adianta também você ter 10.000 franquias da arroba vendendo no Brasil com problemas. A gente quer entregar qualidade e o consumidor final quer isso. Então, quanto mais ele comprar e estiver satisfeito, mais ele vai voltar a comprar com esse passageiro. Na verdade, o que acontece é o oposto. O passageiro começa a vender, no começo ele começa a vender de pouquinho, porque as pessoas começam a testar esse franqueado como um consultor de viagens, porque você de repente é um veterinário, né? E você passou a vender viagens, então a pessoa começa a comprar um pouquinho com você, ela viaja, ela volta, e aí ela continua, e aí ela começa a falar. Então, o que existe, o padrão do que acontece na rede é uma carteira de clientes que incrementa para esse passageiro, né? A ponto dele, com um passar de X tempos, começar a avaliar se não é o caso dele largar o seu emprego e passar a viver somente daquela franquia, uma vez que ele conquistou uma rede, uma clientela e fez uma carteira de clientes. Então, isso é o que acontece hoje. Nunca tive um crash de um passageiro com 2 franquias. E com essa crise, a demanda está diminuindo muito, ou vocês não estão sentindo ainda esse aspecto da crise? Você diz na aquisição de franquia? Tanto na aquisição de franquia eu entendo que vai aumentar, né? Porque as pessoas vão precisar mais de renda, mas do ponto da demanda do cliente final. Então, não. Nós aumentamos as vendas em viagens todos os meses. O que muda, e muda realmente, é o perfil do passageiro que estava viajando para um destino e ele passa a ir para o outro. Assim, aquele passageiro... Porque se você... É o que eu costumo dizer. Se você sentar numa roda de amigos e conversar 5 minutos, você vai perceber que todos à sua volta vão viajar esse ano, né? Sim. A diferença o que ia para os Estados Unidos, talvez vá fazer Porto Seguro. O que ia para Porto Seguro, talvez faça uma pousada. Tem que fugir do dólar, né? Sabe? O que ia fazer um destino como a Europa, vai trocar, às vezes, por Austrália, para valer a pena a questão do câmbio, né? E existe o que vai viajar para a casa da tia no interior da cidade X, né? O que difere nessa história toda é que eles todos precisam saber que você tem condições de vender tudo, menos a viagem para a casa da tia, que você vai dizer para ele que com ele vai gastar para a casa da tia, de repente dá para ele fazer alguma coisa mais interessante com a família dele. Então, a queda, ela não existe, na verdade, na quantidade de viagens. Se você for para o aeroporto, você vai ver os voos todos lotados, né? As rotas, tem companhia aérea que anunciou essa semana, por exemplo, que vai passar a voar para a Alemanha, né? Então, se essa rede de malhas, ela cada vez mais ela se torna mais estratégica
indo para o mercado internacional no momento de crise, porque com certeza há demanda, e a demanda existe mesmo. Agora, você pode dizer para mim, mas esse consumidor final, ele não está comprando mais no online? Com certeza ele não está indo mais comprar na agência de viagem física e está indo mais para online. É aí que entra o nosso franqueado dizendo. E uma pergunta, supomos que eu quero viajar daqui a 2 meses para Nova York. Eu conheço a marca @, mas eu não conheço nenhum franqueado. O que eu tenho que fazer? Você pode entrar em contato com a @, falar no nossa central, você aperta lá o botãozinho, fala com a mocinha, ela vai aparecer para você e você vai falar, olha, eu quero comprar uma viagem e estou na cidade, se você fizer questão disso, né? Porque você pode comprar para um franqueado que estiver espalhado pelo Brasil. Mas, de repente, você pode dizer, eu queria um franqueado perto, porque eu quero dar um pulo na casa dele, eu quero conversar com ele, e quero explicar as minhas necessidades, e quero que ele veja uma viagem para mim. A gente tem lá uma relação, onde você está? Estou em Santos. Está aqui, olha, nós temos a franqueada fulana, pode aqui entrar em contato com ela, ela vai poder te atender. Agora, por que entrar no site da @ e não de uma empresa que faz muito propaganda até na TV, que é a Decolar.com, ou até mesmo entrar direto no site da empresa aérea? Porque você vai comprar por clique e não vai falar com ninguém. E o que mais acontece na questão de viagens por clique é que você, na hora que você precisa falar com alguém sobre a sua viagem, seja tirar uma dúvida. Não vou nem entrar no mérito de precisar trocar, remarcar um bilhete. Tirar uma dúvida. Você não vai falar com ninguém além do clique. Você vai ter que mandar um e-mail, você vai ter que abrir um chamado, né? Você vai ter que fazer um registro por chat e aguardar que te retornem, né? E torcer para que te retornem. Tomara que retornem. A nossa franquia é totalmente diferenciada. Então, você tem ali um consultor que você vai ligar para ele, ou você vai mandar um WhatsApp, ou você vai falar por telefone ou pelo celular, e ele vai te atender na hora e vai te dizer como é que você precisa fazer. Se você for parar para pensar na venda, isso ainda nem é um problema, mas imagine no pós-venda, né? Quando você comprou. Agora, imagina na pós-viagem, quando você voltou. Né? E aí você tem algumas coisas que você precisa resolver junto à companhia aérea, junto ao hotel, ou junto ao seguro, seja lá o que for, né? Você está by yourself, né? Como você vai ter que resolver sozinho. Sim, está bem claro. Nós estamos aqui finalizando o nosso 4º e último bloco do programa Plano de Negócios. Para vocês que têm pergunta para a Cláudia, por favor, envie seus e-mails para produção.planodenegócios@megabrasil.com.br e nós estaremos felizes de trazê-la aqui de volta para responder suas perguntas. Cláudia, eu queria agradecer a você ter vindo ao nosso estúdio. Espero contar com você aqui no futuro e muito sucesso aí nesse projeto da @. Eu que agradeço, Daniel. Obrigado pela oportunidade. Fico feliz em poder falar dessa empresa que realmente me dá muito orgulho, e espero que novos franqueados se interessem e que comecem a empreender, independente de ser na @, mas que comecem a empreender, porque é um ano mesmo das pessoas começarem a pensar um pouquinho diferente. Muito bacana. Muito obrigado de novo e com vocês até a semana que vem.